Fala, dentista! Hoje eu quero falar de um assunto que muitas vezes eu escuto de outros profissionais, de outros colegas, que é assim, ó. Ah, mas eu não tenho cliente para fazer faceta, eu não tenho cliente para odontologia estética, eu vou fazer quando eu tiver cliente. Será que isso é uma verdade ou será que isso é uma crença? Porque eu me lembro quando eu quis fazer faceta, né? Quando eu saí da graduação querendo fazer faceta, ninguém pedia para fazer faceta, né? Ninguém pedia por odontologia estética. Ninguém naquela época queria deixar o sorriso mais bonito. Sim, tinham pessoas que queriam cuidar do sorriso, mas a grande maioria estava tratando algum problema. Estava tratando um dente quebrado, vinha com alguma dor, com algum momento ruim. Então foi quando eu percebi que eu ia ter que criar esses pacientes, entre aspas. Então, para a gente falar sobre esse tema, eu vou compartilhar minha tela aqui com alguns assuntos que fazem com que a gente pense se a gente pode fazer um tratamento estético ou não. Relembrar quais são os motivos que fazem com que eu possa mostrar para o meu paciente, que eu possa mostrar para ele que é possível deixar o sorriso dele bonito. Em qual situação eu posso fazer isso? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Não tenho casos para faceta. É uma verdade ou uma crença? Porque é uma coisa que você está contando para você mesmo, porque independente do seu nicho, independente de onde você está estabelecido, qual bairro, qual a sua região, eu tenho certeza que no lugar que você está, as pessoas também estão procurando por estética. Elas também estão querendo ficar mais bonita, independente do lugar. Então, sim, eu acredito que existe sim clientes em qualquer lugar. A questão é, como é que você faz para mudar a sua crença, para mudar a sua visão, na verdade? Como é que você passa a enxergar mais coisas do que você enxergava antes? Então eu vou relembrar alguns motivos pelos quais a gente pode fazer um tratamento estético. Quando que eu posso melhorar o sorriso do meu paciente? Então, por isso que eu coloquei essa frase aqui, ó. O que é importante analisar para enxergar a oportunidade de melhorar o sorriso. Será que você está enxergando oportunidade nos seus casos? Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Dentro do que eu preciso olhar para poder oferecer para o meu paciente, quais são as causas? Então eu vou relatar todas as causas aqui e nós vamos discutir cada uma delas. Então eu tenho lá alteração de cor, eu tenho dentes fraturados, eu tenho alteração de número, eu tenho alteração de forma, eu tenho alteração estrutural e de textura do dente do paciente, tenho fechamento de diastema, tenho um componente que é gengival, tipos de lábio, linha do sorriso e componentes faciais. Então, da parte dentária, eu vejo que é mais simples para o dentista enxergar, né? Toda essa parte que tem envolvido os dentes do meu paciente é mais fácil, como por exemplo a alteração de cor. A alteração de cor é muito fácil para o dentista enxergar, porque é extremamente visível e bem provavelmente o seu paciente ele já vem com essa queixa. Ah, eu tenho um dente diferente a cor do outro. Então essa é uma parte mais fácil. Então esse paciente, na verdade, o paciente que tem alteração de cor, ele já é um paciente que ele vem fechado, vamos por assim. Ele já vendeu a estética para ele mesmo. Ele já sabe que ele precisa, né? E aí eu tenho, por exemplo, dentes fraturados. Outra questão, que o paciente ele já sabe que ele precisa do seu tratamento. Ele já vendeu para ele mesmo. Bom, eu quebrei meu dente, eu tenho que ir no dentista para consertar o meu dente e deixar ele na forma que eu tinha antes, né? A forma do meu dente. Então veja que aqui, por enquanto, aqui são só aqueles pacientes que chegam no seu consultório. Alteração de número. Aqui a gente pode até falar de uma situação onde o paciente talvez não saiba. Talvez ele não saiba que tem dente a menos, talvez ele não saiba que tem dente a mais. E eu coloquei a mais porque eu já peguei um caso que fiz facetas, um caso não me lembro quantas facetas eu fiz agora, acho que eu fiz superior e inferior.
e o paciente tinha 5 incisivos. 5 incisivos, mas um do segundo lateral que ele tinha não era tão conoide, era um dente de forma até normal. E o mais louco de tudo é que a linha média dele estava no centro do rosto. Então, isso pode acontecer. Ele não sabia que ele tinha um dente a mais. Então, isso pode acontecer para mais e para menos. Normalmente, quando é para menos, até o paciente sabe, porque ele vai ter lá, bem provavelmente, ele vai ter a genesia de lateral. E aí, talvez ele tenha o canino nessa região, e aí o canino é pontudinho. Isso dá uma noção mais visível para ele, né? De que tem um dente ali que tá estranho a forma desse dente e ele bem provavelmente vai ter espaço entre os dentes. Então, essa também é um tipo de alteração que meu paciente pode ter e que eu posso melhorar esteticamente. Além de alteração de forma, então ele pode ter um dente, por exemplo, conoide. O dente conoide é super legal de fazer um tratamento estético, ou com faceta de resina, ou com faceta de porcelana. Lembrando que sempre o resultado vai ser muito parecido entre faceta de porcelana e de resina. Tudo é muito parecido, planejamento, tudo, carinho, tudo que você vai fazer é muito parecido. O que vai mudar é o material. A abordagem vai ser a mesma para faceta de porcelana e de resina. Então, tudo isso é igual. Além disso, eu listei 10 motivos. Além disso, a gente tem a alteração estrutural. Então, por exemplo, o paciente ele pode ter uma melogênese imperfeita, que ele vai ter um manchamento e uma alteração de forma. Ele pode ter a textura do dente dele alterada por algum motivo, que ele não goste. Então, assim, ele pode ter um manchamento. Não tô falando de manchamento aqui, mas, por exemplo, ele pode ter um manchamento, uma mancha branca que ele não gosta. Então, tudo isso traz uma alteração, além de textura, uma alteração de cor, que você pode, de alguma forma, levar alguma coisa para o paciente para deixar esse sorriso mais bonito. Como, por exemplo, diastemas. Então, o meu paciente ele pode ter espaço e nem sempre a ortodontia vai ser a melhor escolha, porque talvez esse dente do paciente é um dente pequeno para ele, para o rosto dele, para a estrutura do corpo dele. Então, é importante que você observe o seu paciente e que observe o sorriso dele. Será que esse paciente, se eu mandar para a ortodontia, esse sorriso vai combinar com ele? Se eu fechar todos os espaços? Muitos dos casos que eu tenho que estão em ortodontia, na verdade eu não peço para fechar. Então eu estou criando oportunidade para mim, porque eu já estou vendo que no dente, por exemplo, 12 e 22, o meu paciente ele tem um dente que é muito estreito para ele. Então o que eu peço para minha ortodontista fazer? Deixa o espaço na região mesial e distal, porque eu vou fechar com resina ou eu vou fazer uma faceta de porcelana. Então, se você começar a trabalhar junto com a sua ortodontista para levar algum resultado estético para o seu paciente, você já vai aumentar muito. E ortodontia, a finalização de ortodontia sempre tem algum detalhe para ser feito. Então, na ortodontia, você tem grandes possibilidades estéticas também. Porque já é um paciente que ele está alterando o posicionamento do dente porque ele está buscando estética. Então é muito importante que você observe todos esses detalhes e veja o que você pode fazer pelo seu paciente que acabou de sair de uma ortodontia. Com certeza vão ter vários detalhes. Outro aspecto importante e que muitas vezes não é olhado, assim, não tem o dentista acaba negligenciando um pouco porque a gente fica tão micro, uma visão tão micro, às vezes tão em dente, manchinha, ângulo, né, que pode ser que aconteça de não olhar ou até mesmo não conversar com o paciente sobre o componente gengival dele. Será que ele tem um sorriso alto? Será que ele tem um sorriso médio? Será que ele tem um sorriso baixo? Será que ele tem uma discrepância na gengiva dele? Então, será que um contorno gengival tá diferente do outro? O zênite gengival tá diferente? O posicionamento daquela região que é mais curvadinha lá da cervical do dente do paciente tem harmonia um lado com o outro? Ele tem manchamento nessa gengiva, ou por melanina mesmo, ou por manchamento por amálgama. Eu posso levar alguma coisa, ainda que eu não faça, eu mesma não faça, não tem problema. Eu estou avaliando a parte estética do meu paciente. Onde é que tá? Se ele tem um sorriso gengival, isso incomoda, ele gosta disso, ele está satisfeito?
E aqui vale uma observação minha, que assim, o sorriso gengival, se ele tiver harmonia como esse sorriso aqui, onde o paciente mostra um lado do mesmo jeito que o outro, então tem harmonia de um lado para o outro, normalmente ele não vai reclamar muito. Agora, se o paciente tem discrepância de um lado para o outro, talvez ele não goste muito, o que reafirma uma coisa: a estética é a busca de gerar harmonia, né? E gerar harmonia é entregar proporção, tá proporcional, um lado é proporcional ao outro, e isso é muito importante para a gente conseguir entregar cada vez mais casos que deixam o paciente satisfeito. Outro motivo, lábio, o tipo do lábio do meu paciente. Será que ele tem um lábio fino na região superior? Será que é porque ele tem o perfil para dentro? Será que eu posso ajudar o meu paciente com um tratamento estético? Será que é reabilitação que ele precisa? Esse lábio tão estreito vem da onde, né? Qual é o motivo que ele tem esse lábio tão estreito? Tá tudo ok com as arcadas dele, com a oclusão dele? Porque o lábio, ele repousa na região vestibular dos dentes. Então, isso tem a ver com os dentes ou não? É só um lábio estreito e um encurtamento de lábio que aí a harmonização orofacial pode ajudar? Eu também posso falar sobre isso com o meu paciente, porque muitas vezes o paciente que tem um lábio bem estreitinho, ele também tem um perfil para dentro. Então, será que eu posso ajudar o meu paciente com isso? Outro motivo, linha do sorriso, né? Linha do sorriso é a linha que é formada na bordinha das incisais dos dentes do meu paciente. Essa linha tem que estar proporcional à linha do sorriso, ao lábio inferior dele aqui, olha, né? E se essa linha não tiver assim, e se ela tiver como segundo caso aqui, olha, essa linha tá ao contrário, esse sorriso vai estar invertido, esse sorriso vai estar envelhecido. E como é que eu posso ajudar esse meu paciente? Eu posso ajudar com odontologia estética, com faceta, ou com restauração, com resina. Eu posso ajudar esse meu paciente com tratamento ortodôntico, mas associado à odontologia estética, porque não significa que você vai mandar um paciente ortodôntico, um paciente para ortodontia, que ele não vai fazer estética. Isso nem sempre é verdade. Eu tenho muitos pacientes que eu falo para fazer ortodontia para melhorar o posicionamento dos dentes dele, para ele fazer estética, justamente para a gente conseguir entregar um trabalho mais conservador para ele. Então tudo isso é importante, o paciente vai se sentir muito querido, porque fala, nossa, que legal, né? Vai desgastar menos o meu dente, todo mundo quer desgastar menos o dente. Então isso é importante também. Vamos ver aqui, ó. Componentes faciais. Para que eu tenho que olhar o rosto do meu paciente, né? Então, eu preciso me afastar do meu paciente e conseguir enxergar esse paciente de uma forma mais distante, porque ele pode ter uma assimetria facial. Ah, mas o que eu vou resolver com isso? Olha, eu tô buscando harmonizar o sorriso dele com o rosto dele. Como é que eu posso harmonizar? Então, eu primeiro preciso enxergar. Será que eu consigo melhorar essa assimetria do rosto dele com o sorriso dele? Às vezes sim, às vezes é possível. Às vezes não tem jeito. Às vezes a assimetria a gente não consegue melhorar. Mas eu preciso enxergar, eu preciso estudar o meu paciente. O que a foto dele está me contando, né? Ele tem uma discrepância, como por exemplo, aqui ó, a linha amarela do lábio mostra que ele tem uma inclinação da maxila. E agora, o que eu poderia fazer? Será que eu posso fazer uma plástica gengival na região aqui do dente 22 até o 25 lá, subindo essa gengiva? E será que eu posso descer a borda incisal dos dentes do lado do 13 ao 15 para eu equilibrar? Será que isso aqui está acontecendo isso aqui por quê? Ele tem algum tipo de mal oclusão? Ele tem a mordida cruzada? Eu consigo melhorar isso com a estética, gerando a função necessária que ele precisa? Então, quando eu começo a ter uma visão mais ampla do meu paciente, muitos outros tipos de trabalho eu vou passar a enxergar. Por quê? É importante eu olhar assim para o rosto do meu paciente, porque na odontologia estética eu vou querer gerar harmonia. Então é isso aqui que eu quero entregar para o meu paciente, uma harmonia com o rosto dele. Ah, mas ele não tem o rosto, o olho dele, a sobrancelha tá posicionada. Ok, então eu vou
usar desse meu estudo para colocar o meu sorriso em harmonia com o todo, né? Para eu não seguir só, porque muitas vezes você pega uma maxila inclinada, um sorriso inclinado e faz facetas, né? E isso que tem que tomar cuidado, porque eu pego um sorriso inclinado, faço facetas e perpetuo o erro. Então, poxa, será que na hora que eu for fazer um trabalho estético para o meu paciente, eu já não posso melhorar essa questão, isso que está acontecendo com ele? Então, é importante sim ampliar a visão. Então, para responder lá, será que eu tenho paciente ou será que é uma crença? Eu acho que a gente tem que passar a enxergar melhor os detalhes, né? E aí vem a proporção áurea que diz como que eu poderia fazer esse sorriso de uma forma para gerar harmonia. Então, eu preciso entregar harmonia para o meu paciente. Eu preciso deixar um lado mais parecido com o outro. Precisa ser idêntico? Não, porque na natureza a gente não tem uma repetição os padrões, eles existem proporções, mas assim, por exemplo, eu posso fazer uma textura um pouquinho diferente, né? Então, o que eu vou buscar num sorriso? Será que se eu analisar o sorriso do meu paciente, até aquele sorriso do paciente que eu acho que é um sorriso bonito, será que se eu analisar com dados, assim, né, estudar mais criteriosamente, será que esse sorriso tá bacana? Eu posso gerar mais harmonia, dando proporção? Que proporção que eu preciso entregar para esse meu paciente? Será que ele está coerente? Então, o que diz a proporção áurea, né? A largura do incisivo central é 80% do comprimento. E a altura, essa altura, se por exemplo eu tenho um dente do meu paciente que está desgastado, que eu já não sei mais onde deveria estar, essa altura, o comprimento do central é 62% da largura dos dois centrais. Então aqui é um norte. Isso vale sempre para qualquer paciente? Não, porque você vai ter que levar em consideração também o lábio dele, o quanto ele mostra de sorriso, o quanto ele mostra disso quando está em repouso. Então, essa é um princípio que se repete na natureza e que muitas pessoas usam isso até para criar logomarcas, isso é usado em muitas situações e é uma forma de gerar proporção, porque se eu trabalho com proporção, a chance de gerar harmonia é muito maior. Então aqui também, os dentes que vão vindo aparecendo depois dos centrais, então dentro da proporção áurea, os centrais eles exercem predominância, então eles vão chamar mais atenção no sorriso, porque eles estão de forma bem frontal no sorriso. E aí a cada dente que vem surgindo atrás, né, ao lado do central, eles vão surgindo 62% da largura do central. E assim vai. O que isso está querendo dizer? Mais importante do que esses números, que aqui existe uma proporção, que da forma com que a quantidade que vem surgindo esse dente e que depois vem surgindo esse dente, precisa ser proporcional do outro lado. Então isso é legal estudar no sorriso do meu paciente e levar isso para o paciente quando eu for fazer um sorriso. E é possível fazer isso, por exemplo, de uma forma muito simples. No PowerPoint, eu pego a foto do meu paciente e faço um estudo. Será que ele está com essa proporção? Será que eu posso gerar mais proporção? E ainda que eu não faça tudo isso, será que essas bordas, ó, que eu gosto muito de falar, né, que é a borda que aqui não é a distal, então isso aqui não é a largura do dente, é quanto eu enxergo dele numa visão frontal. E essa borda aqui, que é mais ou menos a distal, que não é a distal, aqui é a vestibular, aqui não é o fim do dente, né? Essa borda vestibular, ó, os dentes vão surgindo e eles precisam ter harmonia, eles precisam surgir com proporção, na mesma proporção. Se eles não surgirem na mesma proporção, isso me causa uma impressão de giroversão, de sorriso que não está alinhado. Então é importante cuidar de todos os detalhes para fazer a análise de um sorriso e passar a enxergar mais estética nos casos que você mesmo já tem no seu consultório. Então, isso que é muito legal. Então, eu acho que talvez tenha mais casos do que você pode imaginar aí, se você parar e estudar um pouquinho mais dos casos
e olhar com mais detalhes, porque isso foi o que eu fiz na minha vida, foi o que eu parava, eu ficava olhando e criava a oportunidade de fazer um tratamento estético, porque era isso que eu queria, era o meu desejo transformar o sorriso das pacientes.